Boa tarde, muito bem, muito bom encontrá-los novamente. Vamos prosseguindo com nossa aula de Direito Internacional Privado, hoje com um ponto novo e que ainda está vinculado à questão relativa ao direito processual civil internacional. Ora, pessoal, o que nós antevimos, o que nós já passamos em relação ao tema processo internacional? Nós vimos basicamente que o processo internacional tem como objeto, dentro do sistema do direito internacional privado, a definição acerca do juiz que será indicado para resolver o conflito interespacial privado. Assim sendo, esta indicação, como nós podemos formalizar, está determinada através do Código de Processo Civil, dentro dos capítulos 21 a 20, dentro dos artigos 21 a 25, onde nós cotejamos, onde nós verificamos a incidência da definição da competência privativa e da competência concorrente do juiz brasileiro. Ora, qual é a importância da escolha do juiz para o direito internacional privado propriamente dito? Em primeiro lugar, esta determinação, ela é no sentido de fixar a pessoa que, a rigor, vai dizer o direito a ser aplicado. Ou seja, o direito que for definido na fórmula da lex fori. Recordem-se, lex fori é a lei nacional do juiz encarregado de julgar o processo. Se o juiz brasileiro, porque estamos falando de processo civil internacional brasileiro, o nosso CPC exatamente estabelece as regras definindo qual é a competência privativa e qual é a competência concorrente do juiz brasileiro. E dentro deste aspecto, nós temos como primazia a ideia de que a competência exclusiva, ou seja, nenhum outro juiz poderá julgar, certo? Fixada para o juiz brasileiro, é exatamente aquela relativa a bens situados no Brasil. Este aspecto é preponderante. Por que ele é preponderante? Porque se eu sei qual a lei aplicável em relação à definição de uma determinado conflito interespacial privado, por evidência que eu também vou saber da intercorrência de que este juiz, nestes processos, vai ter uma competência que concorre com a do juiz estrangeiro, ou seja, ambos podem julgar a mesma questão, dentro do mesmo pedido, dentro da mesma causa, certo? E, portanto, dentro das mesmas partes, e, portanto, esta, digamos, interpenetração de processos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo efeito, ela é perfeitamente viável a nível do direito internacional privado. Por outro lado, quando eu defino aquela competência como privativa ou exclusiva, eu estou definindo que a lei a ser aplicável naquela relação jurídica está estribada exclusivamente e sem nenhuma possibilidade de manifestação de um juiz estrangeiro. Assim sendo, as definições trazidas acerca da competência do juiz nacional fica bem esclarecida diante da ideia de que o juiz nacional tem competência exclusiva para resolver conflitos envolvendo bens situados no Brasil, né? E esta competência está estabelecida dentro do artigo 23 do CPC. Por outro lado, diante de um processo mnemotécnico que nós podemos armazenar como forma de solução
nestas definições, imaginem que tudo que não se tratar do artigo 9º, tudo que se definir como não aplicável ao artigo 9º, será de competência remanescente. Neste sentido, esta competência, evidentemente, será tão criteriosa ao ponto de que somente por um aspecto nós temos essa competência privativa. O artigo 22 e o 21 e o 22 do CPC, por seu turno, definem a intercorrência de concorrência entre juízes, mas de especialidade ou de preferencialidade do juiz brasileiro, estabelecendo aquelas hipóteses legais definidas nestes dois dispositivos. Ora, nós também analisamos que existem limites à atuação do juiz quando aplica um direito estrangeiro, conforme foi indicado pela Lex Fori, certo? Quando indicamos um juiz estrangeiro, um direito estrangeiro, este determinar-se-á através da condução deste processo, certo? Dentro de certos limites que a ordem jurídica nacional vai estabelecer. E nós vimos, basicamente, que estes limites estão estruturados em alguns temas específicos, como, por exemplo, a limitação da ordem pública, a limitação dos bons costumes, a limitação à soberania nacional. Estes elementos, na verdade, inviabilizam a aplicação do direito estrangeiro no nosso território. Assim sendo, esta limitação vai fazer com que o juiz não aplique, embora indicado, aquele direito estrangeiro, porque ele não será reconhecido na esfera do ordenamento jurídico nacional. Eu dei o exemplo que, se, por exemplo, não tivermos no Brasil a lei do divórcio, que nós não tenhamos ainda promulgado a lei do divórcio, evidentemente que esta, operando em vários países do mundo, poderá ter como objeto buscar a eficácia de uma sentença estrangeira de divórcio dentro do território nacional. Vamos imaginar que supostamente existam bens situados no Brasil que aqui devem ser partilhados. Então, muito bem, a constância destes fatos faz com que se busque, de uma maneira bastante clara e evidente, que o impeditivo à aplicação da lei nacional, embora indicada estrangeira, é aquela que encontra um bloqueio por certos limites estabelecidos em lei, que eu já defini também a vocês, que são, por exemplo, então, a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional, mais a fraude à lei e outros pressupostos relativos a instituições legislativas desconhecidas no nosso território. Assim como nós não podemos adotar ou pretender dar eficácia à poligamia, por ferir os bons costumes e a nossa ordem pública, evidentemente que muitos países do mundo também não reconhecem, por exemplo, alguns institutos do nosso direito, como, por exemplo, o chamado bem de família. O bem de família opera efeitos e de uma maneira bastante consistente no território nacional. Ou seja, aquela salvaguarda de uma propriedade em nome da familiar, salvaguarda de bens em nome familiar, ou seja, a reserva de bens que não podem, evidentemente, serem objeto de qualquer forma de alienação. Boa tarde, Cristina, bom te ver. De qualquer sorte, vejam bem, nós hoje vamos tratar sobre cooperação jurídica internacional. Assim como o juiz está obrigado a julgar na fórmula do elemento de conexão indicado,
ou seja, o elemento de conexão do artigo 7º da Lei de Introdução é o domicílio. Já o elemento de conexão do artigo 8º é o local da situação do bem. Já o elemento de conexão do artigo 9º é o local em que foi constituída uma obrigação, e assim por diante. Quando essas indicações estabelecidas entre o artigo 7º e o artigo 11º da Lei de Introdução definirem a aplicação, então, de uma lei alienígena à nossa, na verdade, o juiz há que se escudar de certas garantias e certas preocupações estruturais, como, por exemplo, a forma pela qual ele vai conhecer ou, eventualmente, reconhecer o direito estrangeiro. E aqui nós sintetizamos que isso é uma obrigação de ofício do juiz. O juiz tem esta obrigação e ele tem que pesquisar, tem que buscar elementos para chegar à conclusão que, de fato, a lei estrangeira tem um determinado significado, tem um determinado conteúdo, e este conteúdo que seria, na hipótese, aplicado ao caso sub judice. Diante destas premissas, o que nos evidencia é que estes juízes nacionais que devam operar através do direito estrangeiro vão, evidentemente, buscar suplementação nos textos da lei cujo objeto está legislado no país estrangeiro. Se o assunto é pensão alimentícia, eu tenho que saber como funciona o Instituto da Pensão Alimentícia, por exemplo, na França ou na Inglaterra ou na Suíça, dependendo do local em que a regra jurídica vai ser aplicada. Dentro destes pressupostos, então, a busca que se faz e que pode ser, evidentemente, assessorada por ato do juiz, por ato das próprias partes, certo? É através da cópia da legislação pertinente em relação ao caso concreto. Assim, eu buscarei na jurisdição estrangeira a lei que trata sobre pensão alimentícia. Esta lei, então, servirá como base fundamental para a decisão do juiz nacional. E esta lei, por sua vez, ela vai ser estruturada, né, através de encaminhamento ao juiz nacional, que a receberá através de uma tradução juramentada. Ou seja, o texto no idioma estrangeiro vai ser vertido ao vernáculo do português. O juiz tem o texto da lei estrangeira inteiramente na língua portuguesa. E aí não há nenhuma dificuldade no julgamento. Além disso, é importante que este juiz também obtenha, ou as partes indiquem ao juiz, né, que esta regra jurídica que é anexada aos autos é uma norma jurídica que encontra-se em vigor, não foi revogada e, portanto, tem plena vigência. Assim sendo, diante do municiamento destes dois tópicos, o juiz teria plenas condições, ou ao menos teria uma boa fundamentação para deliberar acerca da decisão a ser tomada no caso concreto. Por evidência, que isto, que é uma atitude direta do juiz e de ofício pelo juiz, pode, caso o próprio juiz requisite auxílio das partes, ser vinculada à atuação das mesmas partes que farão este trabalho e até de modo preferencial já levarão ao juiz, né? Lá com a própria petição inicial do processo, né? O texto da lei devidamente traduzido por tradutor juramentado e a certidão de vigência desta norma jurídica. Esse é o primeiro aspecto, vinculado diretamente ao juiz indicado. Este juiz indicado, não obstante,
ao determinar a tramitação do feito, vai tomar uma série de atividades e de atitudes que muitas vezes, ou quase que constantemente, implica na formalização de métodos, mecanismos para implementar ou disponibilizar o andamento do feito. Assim, por exemplo, se o juiz brasileiro que está solvendo uma questão envolvendo bens situados no Brasil, se este juiz, certo? Ele tem em suas mãos o texto, a vigência da lei, ele, na verdade, vai indicar a lei estrangeira, já teria indicado, a rigor, a lei estrangeira, e vai iniciar a regular tramitação do feito através do primeiro dos atos processuais, ou seja, a citação da parte. Parte esta que, vamos imaginar, hipoteticamente, está domiciliada no estrangeiro. Ora, se a parte está domiciliada no estrangeiro e ela for reputada no feito como ré, ou réu deste processo, ela terá que determinar, ou o juiz deverá determinar, que a citação se proceda através de um mecanismo de cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional se faz, no caso concreto, para citar o réu, através das chamadas cartas rogatórias. No mesmo sentido, quando um juiz vai até o final do processo e emite uma sentença, após todos os trâmites regulares da instrução processual, ao deliberar, ao prolatar a sentença, o juiz, na verdade, está deliberando acerca da solução do conflito na forma da lei estrangeira. Quando ele delimita isto, ele, por exemplo, precisará determinar que, muitas das vezes, esta penhora de bens a serem executados se proceda também no estrangeiro, onde mora o réu. Então, vejam, a busca de bens para efeitos de constrição judicial se processará também através de um ato inicial que seria indispensável para dar eficácia e validade a uma eventual sentença estrangeira. E isso vamos denominar de homologação de decisões estrangeiras. Assim sendo, nós estamos falando de atos judicialiformes ou judiciais que se estabilizam ou que se estabelecem através de métodos de colaboração internacional entre juízes, ou não só juízes, mas autoridades investidas de poder, para poder trazer a conotação de alguns elementos e dados necessários ao conhecimento do juiz nacional. Assim sendo, vamos ver que a cooperação internacional ela é estruturalmente oriunda de tratados internacionais. Por certo, que quando se estabelece um pacto, um acordo internacional, por exemplo, entre Brasil e Alemanha, este acordo internacional, que denominamos tratados, certo? Tem que definir de um modo bastante criterioso que, evidentemente, se busca a colaboração do juiz do estrangeiro para determinar a real ou a efetiva tramitação do processo. O processo não pode se quedar porque há um limite territorial e este deve ser suplantado para atingir o outro juiz de outro ordenamento jurídico, que vai, então, emprestar o seu atendimento e a sua colaboração, dito cooperação, ao juiz que lhe é requerente da medida.
Então, vejam, estes tratados internacionais que estabelecem regras de conduta, que pode ser determinado, por exemplo, através de acordos vinculativos de cooperação em matéria de cartas precatórias, desculpem, cartas rogatórias, na verdade, é um acordo internacional que pode ser, evidentemente, suplementado, caso não exista o tratado, pelo chamado princípio da reciprocidade diplomática, certo? O tratado da reciprocidade diplomática é uma espécie de manifestação política entre os Estados que, diante da inexistência de um acordo específico de colaboração ou de cooperação, acaba sendo formalizado via diplomática para que aquele objeto seja atendido. Ou seja, essa reciprocidade, como o próprio termo informa, ela incide por exemplo, a possibilidade do juiz nacional solicitar ao juiz estrangeiro, certo? Alguma fórmula de colaboração, no sentido de buscar, por exemplo, um determinado documento de um determinado processo para ilustrar ou para fundamentar determinadas posições acerca do processo propriamente dito. Assim sendo, estes dois atos regulamentam o princípio da cooperação. Ele está estritamente vinculado à ideia da diplomacia, à ideia da conveniência, à ideia do interesse comum de todos os juízes. Isso não funciona só a nível do judiciário, não. Muitas vezes, a cooperação internacional se inicia por atos meramente formais, tais como a obtenção de cópias de processos findos ou a busca de uma coleta de provas no exterior, entre outros requerimentos que possam ser objeto de cooperação interjudiciais. De qualquer forma, estes atos de cooperação internacional, como já falamos em relação à aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional, estes atos devem ser atos que não sejam contrários ou incompatíveis com as normas do direito, ou o direito brasileiro ou o direito estrangeiro. Porque no momento em que houver um choque, houver uma impossibilidade material e formal de aplicar-se aquela regra, ou porque desconhecida, ou porque violadora da ordem pública constituída, evidentemente que ela não poderá ser aplicada. Então, essa cooperação não vai admitir que qualquer juiz imponha a obtenção de atos que sejam contrários, ou mesmo incompatíveis com o sistema jurídico do processo, ou que vincule a violação de normas de ordenamentos jurídicos diversos. Bom, o Código de Processo Civil a ser, que na verdade foi devidamente alterado em 2015, ele estabelece exatamente a ampliação deste sistema de cooperação internacional, tanto para atos judiciais como para atos não judiciais, certo? Assim sendo, para efeitos de trânsito entre ordenamentos jurídicos diferentes, destas determinações, certo? Que vão, na verdade, viajar, né, pelo espaço até o ordenamento jurídico de outro Estado, estes atos são formalizados por uma autoridade pré-constituída. Essa autoridade é que teria incumbência e seria encarregado de definir, de delimitar, né, os atos de recebimento de atos de cooperação estrangeiros e o ato de envio de pedidos de colaboração estrangeira. Esta pessoa encarregada destes atos
na forma do Código de Processo Civil, é a chamada autoridade central. A autoridade central, então, é aquele ente que tem por objeto o recebimento e a transmissão de pedidos de cooperação. Ele serve como uma espécie de fiel da balança entre 2, 3 ou mais ordenamentos jurídicos, onde todos se encontram para realmente receber e transmitir informações indispensáveis, seja para o processo, não, ou mesmo não para o processo ou para outros fins. No Brasil, esta autoridade central é o Ministério da Justiça, mais precisamente o ministro da Justiça. É a ele que compete, como autoridade nuclear do Ministério deste Ministério da Justiça, o encaminhamento de pedidos e a recepção de pedidos para a sua distribuição a quem de direito, aqueles que vão realmente cumprir aquela determinação. Por certo que esta autoridade central, ela deverá também se cingir na hora de receber informações ou pedidos de informações da jurisdição estrangeira, a efetiva possibilidade de obtenção destes documentos ou destes mecanismos de atuação através da efetividade de existência daquela ordem diante do ordenamento jurídico interno. Ou seja, tem que haver também aquela conexão à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. E assim sendo, estes princípios éticos que regulam estes atos de ir e vir, eles são indispensáveis para que a cooperação se proceda de modo satisfatório. Ok? Uma pergunta, fico à disposição. Muito bem. Qual é o objeto, afinal de contas? Professor, Pois não. a Cristina, Fala, eu tenho uma pergunta. Claro. Desculpa se for boba, mas eu estava pensando em duas situações aqui. Não me preocupe. Uma, se o tradutor, eu sei que ele é apontado, tem toda uma seriedade através do cartório, aquela coisa toda, mas se o tradutor traduz errado, beneficiando uma parte. E a outra pergunta minha seria o seguinte: e quando não há entre esses dois países, por exemplo, nós e um outro país, as leis se divergirem de tal ponto que não exista nenhuma boa relação entre os dois países, e muito menos entre os dois juízes, ou então entre as autoridades, vamos colocar assim. Sim. Como é que a gente, como é que se administra isso? Bom, vamos pela primeira pergunta, então, Cristina. Veja o seguinte, a primeira pergunta foi, só me recorda mesmo o título que você me perguntou? A primeira pergunta seria sobre o tradutor, né? Se há o tradutor... Vamos por ordem, então. Se o tradutor cometer erros, sejam eles propositais ou não, se o tradutor não corrigir, não adequar o documento que a ele foi encarregado de traduzir dentro daquilo que é esperado dele, certo? Dentro daquilo que, evidentemente, transcreve os atos de ordenamento jurídico externo, ele, evidentemente, estaria agindo de forma dolosa ou culposa, certo? Dolosa se ele teve intenção de prejudicar e culposa no caso de ele agir negligentemente, imprudentemente, imperitamente. O que não se acredita, porque estes tradutores juramentados, eles são convocados através do serviço público e são, na verdade, membros do serviço público e, como tanto, eles são dotados da chamada fé pública. A fé pública é aquela que define,
a obrigatoriedade dele agir estritamente dentro dos princípios legais. E, por isso, o Estado coloca naquela pessoa a sua própria confiabilidade no que ele vai proceder. Então, vejam, ele como um agente público, ele tem esta obrigação efetiva e necessária. Se ele, eventualmente, errar por culpa, Sim. ou se ele, propositalmente, pretendendo beneficiar uma das partes, agir com dolo, ele, na verdade, estará sendo, a esta tradução elaborada por ele, estará sendo imputada a sua nulidade, ou anulabilidade, como for o caso, certo? É óbvio que compete a outra parte, que é eventualmente prejudicada, ou contra quem se dirigiu a medida, comprovar que aquilo não corresponde ao que ele atesta como de fé pública, certo? E isto vai determinar, inclusive, a exclusão deste serventuário por não atender os pressupostos da realidade formal da tradução e da necessidade premente de que aquilo seja verdade, né? Assim, existem essas duas penalizações, né? Sim, a parte interessada, seja qual for delas. Cada uma pode ter o seu tradutor para ter a certeza, porque vejam às bem. vezes tu está lidando com a vida de um ser humano, né? Claro, Então, claro. eu acho que tu tem que ter toda a certeza absoluta, né? É verdade. Vamos imaginar que eu mesmo encaminhei este pedido de tradução para uma empresa, porque hoje em dia temos empresas aí encarregadas do serviço de tradução, e, portanto, com maior responsabilidade ainda, porque ali ela agrega vários tradutores juramentados, né? Então, quando eu pleiteio isso para anexar aos autos, eu estou achando que aquilo vai ser a expressão da verdade. Mas, se supostamente eu já na leitura verifico que aquilo não corresponde à minha realidade, eu tenho que estabelecer isso para o próprio juiz. E o juiz vai determinar ou a correção do erro, né? Ou, mais precisamente, até a exclusão deste agente, porque ele não está agindo dentro dos processos, inclusive para responder processo administrativo pela falta cometida. Tá? Na segunda hipótese, você fala da questão entre dois estados que, eventualmente, não tem nenhuma... Existe alguma animosidade entre eles, sim, né? Mas sim, eles não têm mantém um relações caso diplomáticas, vamos imaginar isso. Isso, exato. Tu veja bem, Cristina, que a gente fala sempre que o princípio de cooperação se estriba exatamente no princípio de que há amizade entre os países. Ou seja, as relações diplomáticas são indispensáveis, até porque todas as estruturas ou toda a montagem de um projeto de tratado internacional em matéria de cooperação internacional há que ser feito entre os dois estados através de um tratado, certo? Sim. E assim sendo, evidentemente que eles não vão se aproximar se não têm níveis de relações diplomáticas, né? Na pior das hipóteses, eles também têm que se aproximar para conseguir politicamente negociar um princípio de reciprocidade entre si. Então, assim, é essencial que exista esta relação. O que pode acontecer é que as regras do outro país com quem eu mantenho relações, elas não tenham aplicação no direito nacional porque elas são desconhecidas. São normas alienígenas, são normas que não se afeiçoam à nossa ordem jurídica. Nestes casos, o juiz encarregado, se for nacional, tem plena possibilidade de afastar o direito estrangeiro e aplicar o direito nacional a respeito do tema. Isso está previsto em lei, certo? Tá, muito obrigada, professor. De nada, Cristina. Muito bem. Qual é o objeto desta cooperação internacional? O que se busca? Eu poderia estabelecer com vocês que, basicamente, nós buscamos, através de atos de cooperação, a citação, a intimação, a notificação judicial ou extrajudicial. Ou seja, todos os atos de encadeamento judiciais,
certo? E, inclusive, notificações extrajudiciais podem ser procedidas não pelo caminho judicialiforme, mas por um outro caminho que nós vamos chamar e falar em seguida, que é o auxílio direto, certo? Então, vejam, primeiro, citação, intimação, notificação, né? Segundo lugar, a coleta de provas em um país estrangeiro, certo? E, no mesmo sentido, a obtenção de informações acerca desse direito estrangeiro. Ou seja, no momento em que eu quero coletar provas, eu posso buscar os subsídios, por exemplo, de quaisquer procedimentos dentro daquele país. Por exemplo, um procedimento administrativo a nível fiscal tributário, certo? Que é um processo administrativo que corre perante os órgãos não judiciais, como o Ministério da Fazenda, entre outros, tá? Isso pode ser buscado. Informações sobre processos também podem ser trazidas, e de processos administrativos e mesmo procedimentos judiciais. E o caminho tem que ser dentro da estrutura desta cooperação internacional, dentro de uma linha que vai determinar se vamos aplicar um meio judicialiforme ou se vamos aplicar um meio de aplicação direta, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, uma mera obtenção de informações que eu estou pedindo através da autoridade a quem eu provoquei a busca de um auxílio direto no exterior, este pedido vai ser formalizado pela própria autoridade central, que vai levar à autoridade central de um outro país aquela postulação, que vai proceder no seu encaminhamento. Então, vejam, estas questões vão envolver não diretamente só meios judicialiformes, mas também meios de suplementação e informação, mormente que tenham algum efeito importante para o processo, ou que tenham algum motivo determinante para o encaminhamento, quem sabe, ou a preparação de um futuro processo, de um inquérito, ou de quaisquer atos que possam redundar, eventualmente, na necessidade de intervenção até adiante judicial. Outro elemento objeto do pedido de cooperação internacional é a chamada homologação e cumprimento de decisões. Isso já bem é conhecido, vocês ouviam falar de a homologação de sentenças estrangeiras no anterior código. Vejam, todas as sentenças prolatadas por juízes estrangeiros que pretendam ter eficácia no nosso território, né, deveriam ser primeiramente homologados, e no Brasil, preteritamente pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje já deslocada a competência para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ. Todas estas determinações homologatórias de sentença, elas são indispensáveis para aquela decisão estrangeira ter eficácia no território brasileiro e poder ser exequível, né? Então, vejam, esta homologação, agora que nós não vamos falar mais em sentenças, mas de decisões, na verdade, envolve todo tipo de decisão, certo? Que determine-se como necessária a sua homologação para dar eficácia a um determinado ato jurídico. Além disso, a chamada assistência jurídica internacional. Este é um outro método de auxílio entre os países, que sabe-se que o imenso ônus que envolve um processo internacional, muita gente não consegue, evidentemente, processar e julgar e buscar o apoio da justiça em suas pretensões, porque não tem condições financeiras para tal. Este auxílio, veja, ele é jurídico e é internacional, porque ele é uma suplementação de auxílio pedido, por exemplo, pelo Brasil, Alemanha, para o fulano de tal, que vai obter lá na Alemanha, inclusive, se lá for indicado o juiz, né, o direito a uma assistência judiciária gratuita, ou ao menos reduzida em termos de conteúdo. Isso também é uma inovação no sistema da cooperação internacional entre os países.
Finalmente, quaisquer medidas judiciais extrajudiciais, medidas judiciais e extrajudiciais, que não sejam proibidas por lei. Estes, assim, em termos concretos, são os mais importantes elementos constantes dos princípios de cooperação jurídica internacional. E, com isso, você já consegue estabelecer o liame entre o quê? Entre a posição de um país que busca informações perante o outro país, informações essas que podem ser informações simples. Por exemplo, eu quero saber qual é a legislação acerca do direito tributário na Bélgica, né? E como ela pode vir a minhas mãos de fórmula mais adequada para que eu a conheça. Eu quero saber qual o resultado de um processo administrativo tributário, qual o resultado que foi conferido naquele país, porque eu quero aproveitar esta decisão para talvez suplementar um processo aqui, ou resolver uma questão também administrativa no território brasileiro. Estes atos de suplementação e estes atos de auxílio judiciário são indispensáveis para o próprio prosseguimento dos objetivos da justiça. Ou seja, implementar até o final todas as medidas indispensáveis para que se faça a justiça. Certo? Nós não podemos pegar uma excelente, maravilhosa sentença estrangeira e depois não termos dado a ela nenhuma eficácia no território brasileiro. Evidentemente que isso pode determinar, inclusive, a quebra do direito a que a parte estaria buscando, eventualmente até por preclusão. Muito bem. Então, nós vamos agora minuciar 3 fórmulas básicas de auxílio e cooperação internacional. Nós vamos falar, então, em primeiro lugar, do chamado auxílio direto, depois falamos das cartas rogatórias e, adiante, falamos da homologação das decisões estrangeiras, certo? Então, vamos lá. Bom, o auxílio direto, em primeiro lugar, que, na verdade, é uma medida que não depende de atos de um juiz. Veja a palavra auxílio direto, o auxílio dado entre autoridades centrais de 2 países. É claro que alguém provocou o Ministério da Justiça no Brasil a buscar informações do Ministério da Justiça, se lá for a mesma autoridade central, ou congêneres, conforme for o caso, certo? Buscar informações acerca de um pedido de informações acerca de um processo, de um inquérito policial. Vamos pegar uma coisa simples. O que este nosso representante brasileiro, o ministro da Justiça, vai encaminhar ao eventual congênere ou eventual ministro da Justiça lá, para que este proceda no encaminhamento, né, deste pedido até chegar ao seu destino final, a delegacia tal do local tal, aonde está o processo, desculpem, o inquérito policial, que é um meio judicialiforme, mas não é um meio judicial. Ou seja, essa atitude de pegar cópias de um processo judicialiforme, como um inquérito, ou mesmo qualquer outro processo administrativo, não demanda a apreciação por um juiz. É um ato simples de cooperação. E este ato de cooperação, então, não depende do juiz e sequer depende da sujeição à delibação no Brasil. O que é delibação? O que é delibação? Toda vez que o juiz se envolve num processo para deliberar acerca da recepção de um pedido e da sua adequação à ordem interna, certo? Ele vai ter que fazer um exercício, digamos, formal, acerca da presença dos requisitos exigidos por lei. Ou seja, aqueles requisitos que não estão fora dos limites da nossa jurisdição. Ou seja, se esses limites pleiteados a nível de auxílio direto infringirem a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional,
ou se eles forem tendenciosamente vinculados à fraude à lei ou algo semelhante, nós, evidentemente, que teríamos que analisar, em primeiro lugar, esta posição. Se isto é consolidado dentro da regra jurídica, atendendo os pressupostos que estão estabelecidos no artigo 17 da Lei de Introdução, certo? Artigo 17, nós vamos verificar que esta postulação busca enquadrar o pedido dentro da ordem interna. E isto significa delibar. Esta delibação é verificar o preenchimento dos requisitos impostos por lei. Delibar significa também, quando de uma sentença estrangeira, que não é o caso agora, estabelecer o cronograma dos pressupostos de sua constituição válida e regular. Ou seja, os pressupostos são aqueles que estão constantes, que nós vamos falar adiante, no artigo 15 da Lei de Introdução também. Ora, a análise dessa delibação é que vai permitir que aquele pedido de auxílio direto seja efetivamente cumprido. Invariavelmente, não há oposição ou quebra ou ruptura de determinados pressupostos jurídicos, porque eles são definidos através de pedidos simples, sem maior grau de complexidade ou de envolvimento a nível legislativo. Vejam que o pedido de auxílio direto, então, vai ser encaminhado, por exemplo, por um órgão estrangeiro, através da sua autoridade central, que vai encaminhar este pedido à nossa autoridade central, que é o Ministro da Justiça, certo? Este envio é a fórmula procedimental pela qual a cooperação se implementa a nível de espaço. Ao chegar às mãos do representante brasileiro, certo? Aquele pedido do estrangeiro, ele faz aquela rápida análise de pressupostos constitutivos e aí, evidentemente, ele vai ensejar que aquele pedido está claro e que ele está sendo desenvolvido de forma autêntica, ou seja, ele é dotado de fé pública também, certo? Porque também esses pedidos têm que vir suplementados, ou você mesmo que requereu pode suplementar através de um pedido de tradução juramentada. Seja como for, o auxílio direto tem como objeto o quê, finalmente? Eis que não existe a necessidade de intervenção de um juiz. Em primeiro lugar, o auxílio direto tem por objeto informações sobre a lei nacional. Ora, se eu quero saber qual é a lei nacional de natureza tributária da França, eu, evidentemente, ao invés de estar buscando suplementos ou uma edição da legislação numa livraria ou órgãos equivalentes, ou mesmo via internet, que hoje suplementa grandemente estes atos de auxílio direto, certo? Porque ela traz em seu bojo condições plenas de nos atender, né? Quando nós pedimos esta informação sobre a lei nacional, eu estou agindo através de um auxílio direto. A nossa autoridade pede para a autoridade do outro país, a autoridade desse país promove o recolhimento dos documentos e envia para o nosso representante, o Ministério da Justiça, que acaba entregando, então, o pedido àquele que o requisitou. Também é o objeto, também processos judiciais ou administrativos. Aqui, no caso, você me perguntaria, mas os processos de envolvimento judicial? Não, eu estou aqui referindo de processos que já estão findos, que não demanda qualquer autorização judicial. Eu vou tirar simplesmente cópias autênticas do que foi deliberado num processo judicial ou administrativo. Eu não vou pedir algo ao juiz que seja incompatível com a efetiva publicidade do ato,
Ou seja, todos os processos, todos os procedimentos judiciais, todos os procedimentos administrativos são públicos. E sendo públicos, por certeza, eles não podem ser objeto de qualquer vedação quanto à entrega. É claro que existem processos que correm em segredo de justiça. Não é o caso, porque neste caso nós estaríamos tendo que exigir uma manifestação judicial para poder obter o documento. Assim sendo, não se trata de um pedido de auxílio direto. Em segundo lugar, a colheita de provas. A colheita de provas é estribada em, por exemplo, eu quero descobrir se o fulano de tal tem algum processo administrativo, judicial, perante os órgãos policiais daquele local. Eu tenho que trazer elementos para a minha convicção e estes documentos, evidentemente, permitem que eu possa colher estes. Eu não vou produzir documentos novos, eu vou colher aquilo que já existe, certo? Que isto aqui ocorre em todos os procedimentos findos e que estejam até mesmo em curso no exterior, com exclusão dos procedimentos que têm competência exclusiva de um juiz brasileiro. Ora, se a competência exclusiva do juiz brasileiro, você não conseguirá obtê-lo no estrangeiro, evidentemente. E se o obter, você já pode se antecipar na ideia de que este documento não tem eficácia no Brasil, não terá validade no território nacional, certo? Porque a competência era exclusiva e o juiz estrangeiro eventualmente julgou indevidamente. Ainda para os mesmos efeitos, nós temos que falar de medidas judiciais e extrajudiciais, né? Que são aquelas que não são proibidas pela lei brasileira, certo? Mas também correspondem não ao impulsionamento de um processo para sua obtenção, mas à extração de cópias de processos permitidos legalmente e que invariavelmente já estão arquivados. Muito bem. A autoridade central, pessoal, a autoridade central, como já referi, ela se comunicará diretamente com os seus pares, ou seja, diretamente com a autoridade central de outros países. Quiçá lá ele não tem este mesmo nome, autoridade central, mas nós temos que procurar o agente congênere à autoridade central no Brasil, ou um agente congênere ao Ministério da Justiça no Brasil e o Ministério da Justiça no exterior. Depois dessas comunicações entre autoridades centrais, nós vamos estabelecer, então, a busca de respeito àquelas disposições, certo? Que devem ser estritamente cumpridas, certo? Mas, não esqueçam, devemos respeitar também, nesta medida, os tratados internacionais firmados entre os Estados que possam, eventualmente, terem deliberado de forma diferente. Sempre que um tratado intercorre dentro de um aspecto excepcional ou de exceção diante de um pedido feito, evidentemente que o tratado, no caso, terá primazia sobre a norma jurídica propriamente dita. Quando não se exige prestação jurisdicional, a autoridade central deve promover o seu cumprimento direto. Veja só, quando eu estou me referindo que a autoridade central precisa agir diretamente sem intervenções. Por quê? Porque o pedido não depende de uma provocação de um juiz. E esta atitude da autoridade, da autoridade central é um pedido que se cinge, repito, à entrega de documentos simples, já disponíveis e que são transparentes na evidência de qualquer mecanismo de necessidade que algum sujeito possa ter. Agora,
estes pedidos, quando forem passivos, pedido de auxílio direto passivo, significa aqueles, certo, em que a autoridade central brasileira leva, né, ou recebe da autoridade estrangeira para justificar um provimento judicial. Agora sim. Ou seja, se a autoridade central da França encaminha à autoridade central brasileira um pedido que vai depender de uma manifestação judicial, isso é exceção à regra, né, pessoal? De uma exceção à regra, então, a autoridade central vai encaminhar este pedido ao juiz através de um outro órgão público, que é a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União vai fazer o quê? Ela vai simplesmente solicitar ao juiz, como representante do Estado, a proposição e a adoção do cumprimento daquela medida. Ou seja, nós vamos suplementar, através da devida habilitação, aquele que tem competência para requerer frente ao juiz, que no caso do direito internacional é a Advocacia Geral da União. Ou seja, ela pede ao juiz, o juiz despacha o pedido, deferindo ou indeferindo, e com isto nós estaremos diante da possibilidade de recepção do mesmo documento. Agora, existem circunstâncias em que o próprio Ministério Público é a autoridade central. Evidentemente que eu não preciso dizer que a autoridade central, aqui no caso, ela sai do vínculo do Ministério da Justiça e adentra ao círculo do Ministério Público em se tratar de medidas eventualmente criminais, de questões envolvendo direitos difusos e outras circunstâncias determinadas como de competência do Ministério Público. Então, vejam bem, quando se trata de procedimentos de competência do Ministério Público, é o Ministério Público que irá pleitear a medida perante o juiz. É claro que o encaminhamento também inicia pela autoridade central, que vai encaminhar ao Ministério Público, eis que o procedimento é de sua estrita competência. Todas as medidas, depois de implementadas, elas podem ser executadas em que órgão judiciário? Todos os pedidos de assistência cooperativa internacional, mormente o auxílio direto, será executada para efeitos de cumprimento quando envolver jurisdição, certo? Ou efeitos jurisdicionais, através da Justiça Federal. E exclusivamente a Justiça Federal, certo? Neste caso, então, nós temos que verificar que este chamado auxílio direto, na verdade, tem uma subdivisão que não é estruturalmente muito diferente, uma que não envolve participação judiciária, outra que envolve, mas que não é decisiva no sentido de que seja um ato judicial, porque seria um mero ato de impulsionamento pelo juiz para obter uma prova de um documento que o juiz tem que autorizar, certo? Então, vejam, a Justiça Federal, quando for executar isso, todas essas preliminares necessárias para a obtenção dos documentos, né, ela vai, então, propor isto, eis que se tratam de provimentos dependentes de atividades jurisdicionais como tanto. Certo? Alguma pergunta, por favor, se tiverem dúvida? Bom, a princípio não é tão importante, né, não é tão essencial o auxílio direto, porque ele quase tem uma feição de ato administrativo, pura e simplesmente. E quando se fala em efeitos judicialiformes, judiciais propriamente dito, nós usamos outros dois
determinantes efeitos vinculados à cooperação jurídica internacional. Primeiro lugar, agora, então, nós vamos falar da carta rogatória e depois falamos da homologação das decisões estrangeiras, certo? Muito bem. O que é a carta rogatória? Basicamente, é um ato de cooperação, acabamos de dizer, que é encaminhada, por exemplo, a um juiz estrangeiro, o juiz nacional envia ao juiz estrangeiro, certo? Certo? E vice-versa, pode ser o contrário também, objetivando cumprir uma decisão, em princípio, interlocutória. Isso está disposto no artigo 237, inciso 2º do CPC e artigo 960, parágrafo 1º do CPC. Estas informações complementares, pessoal, todas elas estão sedimentadas e devidamente pontuadas lá no nosso slide, que está à sua disposição lá no Moodle, certo? De qualquer forma, o procedimento de cumprimento de uma carta rogatória, pasmem, não é uma mera transmissão de correspondências. Ela, na verdade, é um processo de jurisdição contenciosa, porque admite defesa, certo? Submetido hoje ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ao receber uma carta rogatória, certo? Oriunda do encaminhamento de um pedido entre interjudicial, frente ao ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico estrangeiro, certo? Ele vai, evidentemente, submeter este pedido, antes de seu cumprimento, ao STJ. O STJ é o órgão judiciário encarregado de determinar ou autorizar o cumprimento das cartas rogatórias. Muito bem. Portanto, este procedimento de jurisdição contenciosa, ele vai impor o cumprimento do devido processo legal, como qualquer outro processo. O que o STJ faz preliminarmente? Ele recebe a precatória, a carta rogatória, desculpem, e diante da rogatória ele vai verificar o artigo 17 da Lei de Introdução, que nós já vimos, o cumprimento da ordem pública, dos bons costumes e da soberania nacional. Nenhum destes itens pode estar, eventualmente, violando a ordem interna. Evidentemente que um cumprimento de uma carta rogatória vai ter, então, como preliminar esta verificação dos pressupostos. Além disso, o STJ ainda vai verificar se os documentos trazidos com a precatória e ela própria está devidamente autenticada e todos os seus documentos devidamente chancelados, eventualmente por um tradutor juramentado, certo? Assim sendo, pressupõe-se ainda que os documentos vindos ao STJ sejam documentos que convalidem a inteligência daquela decisão tomada pelo juiz estrangeiro. Que ela não seja uma decisão absurda, incompatível, desnecessária, não pertinente, ou seja, a deliberação do juiz nacional, certo, que vai receber isso a posteriori, na verdade, já passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que, na verdade, acima de tudo, deve observar o regimento interno do STJ, aonde, no capítulo Cartas Rogatórias, estabelece-se todas as premissas necessárias para a sua efetiva recepção na ordem interna. Ora, pessoal, no momento em que o STJ estabelece este apurado
vínculo analítico diante da carta rogatória, ela, na verdade, vai dizer, ela está passível de cumprimento, ela está devidamente convalidada de cumprimento. E, assim, o STJ vai conceder o que chamamos de exequatur, exequatur com X, T-U-R no fim. Exequatur é um termo latino, empregado no jargão judicial do STJ, que significa cumpra-se, em poucas palavras. Ele está atendendo todos os objetivos, certo? Muito bem. Com a alteração do CPC em 2015, incidiram algumas alterações que eu achei importante, em vez de vocês estarem fazendo a pesquisa diretamente no regimento interno, o que, aliás, seria muito proveitoso. Ao invés disso, as inovações trazidas pelo novo CPC, ela, dentre outros fatos, permitiu que o exequatur fosse admitido para medidas de caráter executivo, ainda que decisórios ou não decisórios. Antes, só poderia ser feito isto através de um tratado internacional entre os Estados que autorizasse esta prática. Hoje, o exequatur pode ser aplicado em medidas de caráter executivo. Aparentemente, aquelas medidas que não vão envolver diretamente a resolução do mérito da questão, mas uma medida que tenha cunho executivo no transcurso de uma determinada decisão interlocutória. Ou seja, não se fará por homologação, porque não chegamos ainda ao ato. Nós faremos através do cumprimento de uma carta rogatória que vai determinar o cumprimento daquela medida através da concessão de um exequatur. Esse é um dos primeiros efeitos e novos efeitos trazidos pelo novo Código. Segundo efeito bastante importante trazido pelo novo Código, autorização ao STJ para devolver ao ministro da Justiça, lembrem-se, autoridade central, as cartas rogatórias que não dependam de juízo de delibação. Ou seja, às vezes vêm estruturados lá de fora pedidos de cumprimento de cartas rogatórias que nada mais seriam do que mero ato de auxílio direto, porque não demanda o pedido de delibação, ou seja, cumprimento estrito de todas as determinações formais existentes no processo para a sua aprovação. Ou seja, se não depende de delibação, antes o STJ teria simplesmente que arquivar a carta rogatória. Hoje é o contrário. O STJ devolve ao ministro da Justiça, de onde recebeu, certo? Para que ele devolva a origem. E se essa origem quiser complementar ou corrigir o ato eventualmente errôneo praticado, ele teria esta possibilidade, certo? E, finalmente, um outro tópico bastante importante no cumprimento das cartas rogatórias é a questão relativa à autorização de dispensa de oitiva, da oitiva de interessado, quando este possa inviabilizar o cumprimento de certos atos. Ou seja, eu fiz um pedido, por exemplo, de busca e apreensão de menores. Vamos pegar esse exemplo. Lá de fora, eu requisitei a busca e apreensão de menores que foram trazidos para o Brasil através de um parente próximo e aqui permaneceram sem mais nenhuma informação a ser. Eu interponho uma ação de natureza cautelar, né? Buscando a retomada dos menores que me foram tirados de uma maneira não admissível e que, na verdade, este pedido há que se extingir com um pedido de não oitiva da parte que levou as crianças, à medida em que ele poderá, por exemplo, esconder as crianças.
quando ficar sabendo dessa existência. Então, a não oitiva, que não era admitida antes, hoje é permitida, desde que seja viável, não necessariamente seria cumprimento, desde que seja viável que aquela pessoa, ré, eventualmente indicada, possa alterar o status das situações existentes para ou inviabilizar a eficácia daquela própria medida. Ainda temos a possibilidade de redistribuição das cartas rogatórias para julgamento pela Corte Especial do STJ. Vejam, todas as rogatórias, para elas são indicados relatores individualizados que vão estabelecer a análise do conteúdo da carta rogatória e estabelecendo depois o seu exequatur. Eu estou me referindo agora na possibilidade de redistribuir um processo que foi entregue para um juiz relator, um ministro relator, melhor dito, que, na verdade, ela deve ser levada à Corte Especial, ou seja, um julgamento do plenário, certo? Quando houver impugnação, quando houver apresentação de defesa pela parte. Antes, só quando houvesse contestação às sentenças estrangeiras poderia ocorrer isso. Ou seja, no caso de homologação. Hoje já podemos admitir o julgamento pela Corte Especial do STJ, certo? Quando houver a impugnação pura e simples da parte adversa, no sentido de não aplicação ou não cumprimento ou não concessão do exequatur nas cartas rogatórias. Um outro aspecto importante, pessoal, eu estou falando a vocês agora de que, em primeiro lugar, quando se fala em defesa na rogatória, nós não estamos falando no mérito da questão. Aquilo que o juiz lá de fora decidiu não entra na pauta da minha competência para dizer que está certo ou está errado, porque isso determinaria a minha intervenção abusiva em assuntos de jurisdição externa. Não é isso? Então, vejam, quando eu estou, na verdade, analisando o teor de uma carta rogatória, eu não posso revisar o mérito da causa, certo? O juiz não pode revisar o mérito da causa. Ele vai verificar apenas e exclusivamente o cumprimento das medidas já referenciadas. Ordem pública, bons costumes, soberania nacional, autenticação dos documentos, inteligência da decisão e assim por diante. Estruturalmente, então, a análise que se faz não envolve o mérito da questão, certo? O exequatur será concedido se presentes os requisitos legais na fórmula, se quiserem anotar, do artigo 962, parágrafo 2º do CPC, 962, parágrafo 2º do CPC e 963 do CPC. Vejo, 2 dispositivos que tratam da concessão do exequatur. Importante a leitura desses títulos, mormente para as nossas avaliações. Ainda teríamos que falar um pouco sobre carta rogatória ativa ou carta rogatória passiva. Até porque isso eu trouxe à baila, porque foi objeto de uma manifestação num concurso público. Vejam, a carta rogatória ativa é aquela que parte do Brasil para o exterior. Eu peço o cumprimento para o juiz externo. A carta rogatória passiva vem do exterior para ser cumprida pelo juiz brasileiro. Esta é a diferença estrutural, certo? Sendo analisadas posteriormente pelo STJ para a concessão do exequatur e cumprimento pela Justiça Federal, como nós já analisamos. Muito bem. Finalmente, tratamos da homologação das decisões estrangeiras. Eu já anteciparia que estas questões envolvendo atos de cooperação internacional vão ser questões bastante solicitadas dentro da nossa próxima avaliação no transcurso do mês de setembro. Então, tentem, se tiverem ainda dúvidas, fazerem os seus questionamentos, as perguntas que tiverem interesse.
analisem as questões, vocês têm uma grande vantagem, que é poder ficar aí 2 ou 3 dias com a prova, elaborando em sua própria casa, com toda a consulta presente, e busquem sinteticamente a aplicação de decisões jurisprudenciais do STJ sobre esses assuntos, certo? Mas vamos lá. Homologação das decisões estrangeiras, eu já antecipo a você que esta homologação se procede através de decisões e não mais de sentenças puras e simples. As decisões seriam todas as fórmulas de decisões cujos efeitos devem ser atendidos e tornados eficazes no território brasileiro. Então, a ação de homologação é a chamada ação de homologação de decisão estrangeira mesmo, certo? Esse é o nome da ação que seria interposta. Ela está prevista no regimento interno do STJ ou ainda em tratados internacionais que versem sobre o assunto. Constituindo-se tratado internacional, não esqueçam da hierarquia dos tratados na órbita do direito interno. Então, vejam que as decisões tomadas dentro de um tratado internacional acerca de homologação prevalecem sobre as normas próprias, constantes do regimento interno do STJ. O que são atos homologáveis? Eu falei em decisões, né? O que se homologa? Basicamente, todas as decisões judiciais definitivas ou não definitivas, mas que tenham um cunho jurisdicional. Todas as decisões definitivas ou trânsitas em julgado e aquelas que não são definitivas e possam compor a necessidade de busca através de outros meios jurisdicionais. Então, vejam, este é o mais importante vínculo de decisões que possam comportar. Em segundo lugar, as chamadas decisões arbitrais estrangeiras. Todas as decisões tomadas por árbitros estrangeiros, todas as decisões evidenciadas através de árbitros estrangeiros, certo? Essas decisões serão devida e inteiramente homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, certo? Ou de acordo com tratados internacionais que versem sobre o caso. Seja como for, todas as decisões estrangeiras só terão eficácia no Brasil quando homologadas perante o STJ. Todas. São passíveis de homologação, certo? Já referi as decisões definitivas e as decisões também não judiciais. Que decisões são não judiciais? Ora, eu tenho como uma decisão não judicial, por exemplo, aqui estou procurando, que não são necessariamente sentenças, as decisões que, por exemplo, foi julgado pela Corte Especial do STJ, quando homologou um ato administrativo alemão, vindo da Alemanha, acerca da guarda compartilhada de filhos. Vejam bem, um processo administrativo na Alemanha que tem como competência plena a homologação de uma guarda compartilhada, que para nós é medida judicial. Vejam, o STJ, diante dessa decisão, que tem este efeito perante o sistema brasileiro, utilizou-se, então, do ato brasileiro homologatório para poder homologar igualmente este ato jurídico que foi aplicado por um órgão administrativo alemão. Muito bem. Toda decisão pode ser homologada na íntegra ou parcialmente. Isso vai depender do desenvolvimento da própria metodologia da atividade exercida, certo? Não há nenhum problema em se homologar de forma parcial. O juiz brasileiro, e aqui é importante, pode deferir pedidos de urgência e atos de execução provisória, certo? Através de homologação de sentença destas decisões.
porque, na verdade, não cumpriria, não se admitiria que se executasse pedidos de urgência e atos de execução provisória via carta rogatória. Então, é indispensável que o juiz defira estes pedidos como se fossem sentenças judiciais. Por outro lado, as decisões estrangeiras em atos de execução fiscal podem também ser homologadas desde que estejam previstas em tratados internacionais ou promessa de reciprocidade. Veja, execução fiscal, que é um ato de direito público envolvendo órgãos administrativos do Estado, também podem ser objetos de homologação, certo? Mas, neste caso, esta possibilidade há que vir formalizada através de tratados internacionais entre o Brasil e outros Estados, certo? Bom, evidentemente que não se homologam sentenças estrangeiras quando a competência é exclusiva do juiz brasileiro. Como é que eu vou homologar uma decisão estrangeira na qual o juiz é incompetente? Evidentemente, vai se chocar com o primeiro dos dispositivos do artigo 15 da Lei de Introdução, que adiante faremos a referência. Também, como no cumprimento das cartas rogatórias, a execução das homologações de sentenças se fazem através da Justiça Federal, certo? Através de um requerimento da parte, como só ia acontecer. A execução será instruída com cópia autenticada da decisão, homologando a trânsito em julgada, com autenticação feita através de tradutor juramentado, e etc. e tal, que já vimos. Eu faria uma referência bem precisa para que vocês falem acerca dos artigos 15 e o artigo 17 da Lei de Introdução, que são requisitos essenciais para o cumprimento de homologação de sentenças estrangeiras. São os pressupostos constitutivos que não envolvem mérito, porque o mérito não, de uma sentença internacional ou de uma decisão, seja qual for, não pode ser objeto de apreciação. E já chegando ao final, nós falaríamos adiante que, diversamente do anterior Código de Processo Civil, atualmente, todas as decisões judiciais que envolvem estado das pessoas, ou estado civil, casado, solteiro, viúvo, divorciado, todas essas decisões, elas devem hoje ser homologadas. Anteriormente, não se homologava decisões envolvendo divórcios. Hoje são obrigatórias estas providências. Qualquer decisão estrangeira deve ser homologada. Bom, pessoal que me fala Cristina especificamente, eu gostaria de relembrar que estes rápidos ensinamentos devem ser suplementados nos próximos ensejos, talvez na próxima aula, através de exercícios práticos, através dos quais vocês, utilizando o material que dispõem, poderão, então, aplicar na prática estas considerações que são muito importantes e que devem ser realmente praticadas, certo? Bom, eu questionaria, então, com a Cristina, que está presente, se ela tem alguma dúvida. Professor, por enquanto, o senhor explicou muito bem, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou dar uma repassada na matéria, inclusive. Obrigado, Cristina. Porque é muito importante. Muito importante. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigada, até a próxima, professor. Um abraço.